Olá, tudo bem com vocês? Aqui hoje a gente vai aprender a fazer corujinhas em amigurumi. Olha só que bonitinhas. Elas são pequenas, ideais para fazer chaveiro ou colocar junto com lembrancinha. Então, vamos preparar as agulhas e os fios para a gente tecer juntos essa corujinha. Eu vou falar para vocês o que a gente vai precisar. Agora nós vamos fazer uma rosa, então eu vou fazer uma combinação de rosa claro e rosa um pouco mais forte. E aí a gente vai colocar o rosa mais escuro nas asinhas e o rosa clarinho no corpinho. A gente vai usar as linhas amigurumi. A gente vai precisar de linha preta e laranja para fazer o olho e o biquinho. E também de fio branco para fazer a parte dos olhos. A gente vai precisar de enchimento, tesoura, agulha de bordar e para tecer a gente vai tecer com a agulha 2,5 de crochê. Vamos lá? Nós vamos começar então pela parte do corpinho. A gente vai fazer em rosa claro e a gente vai começar com o anel mágico. Então a gente faz 2 voltinhas, faz um X. Pega a agulha por baixo, laça a segunda voltinha e puxa aqui. Então, aqui a gente tem o anel mágico. Aqui dentro, a gente vai colocar 6 pontos baixos dentro do anel. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, a gente puxa bem o anel. Vou deixar bem fechadinho aqui e eu vou colocar aqui um marcador de carreira. Um fio que seja mais fino que o que a gente está trabalhando, só para ele marcar o início e o fim das carreiras. Na segunda carreira, nós vamos colocar 6 aumentos. O que é isso? Nós vamos colocar 2 pontos baixos em cada ponto da carreira anterior. Então, nós vamos terminar essa carreira com 12 pontos. Tudo ponto baixo. Então, a gente vai aqui, fizemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, a gente finalizou a segunda carreira. Agora, a gente vai para a terceira carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer um aumento e um ponto baixo. Um aumento e um ponto baixo, por toda a carreira. Então, vamos fazer juntos. Um aumento e no próximo, um ponto baixo. Então, são 2 pontos no mesmo ponto de base, que é o aumento, e um ponto sozinho. Então, um aumento e um ponto sozinho. Um aumento e um ponto. Um aumento e um ponto. Nessa carreira aqui, a gente vai terminar com 18 pontos. Aqui, a gente ainda tá com um furinho um pouco aberto, então eu venho aqui, ó, e eu puxo bem esse fio aqui, pra ele deixar o furinho bem fechadinho, tá? Então, agora, a gente vai fazer nessa carreira aqui, um aumento e 2 pontos baixos. Então, são 2 pontos no mesmo ponto de base, um ponto no próximo ponto e mais um ponto no próximo ponto. Vamos lá de novo. Um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto base. No próximo ponto, a gente coloca só um ponto e no outro, só um ponto. Então, aqui a gente vai terminar com a carreira com 24 pontos. Então, vamos lá. Um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento de 2 pontos baixos. Então, aqui a gente terminou a carreira com 24 pontos. Agora,
a gente vai subir, ó, aqui a gente aumentou, né? Até aqui a gente fez o aumento. Agora, a gente vai subir aqui, ó, sem aumento e sem diminuição. Então, é só ponto sobre ponto. Vão ser 24 pontos. Então, a gente vem aqui e faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Ó, ela vai começar a curvar, mas ela vai curvar aqui com os pontos do avesso para fora. Então, a gente vira assim. Então, aqui a gente trabalha por mais 10 carreiras só com 24 pontos baixos. E volta pra gente continuar a nossa corujinha. E aqui a gente tem as 11 carreiras com 24 pontos cada uma, sem aumento e sem diminuição, só ponto sobre ponto. Então, agora, a gente vai fazer a finalização dessa parte. Então, a gente vai juntar aqui, vamos pegar um ponto da parte da frente e um ponto da parte de trás. Então, esse ponto que a gente tem aqui, ó, a gente não conta, a gente pega o próximo, deixa o fiozinho lá pra trás, e aqui atrás, a gente pega o ponto de trás, primeiro da frente e o primeiro de trás. Aqui a gente vai fazer um ponto baixo, puxa, deixa bem justinho e um ponto baixo. Vamos pegar o próximo ponto da frente com o próximo ponto da parte de trás, um ponto baixo. Assim a gente vai fazer até o final. Um ponto da frente com um ponto de trás. Chegando aqui no meio, a gente vai colocar o enchimento. Então, aqui ela começa a tomar a forma de corujinho. Então, a gente vai colocar o enchimento de pouquinho em pouquinho, para não ficar muito torto. Então, a gente vai ajeitando assim com o dedo mesmo, colocando bem na parte de baixo. Aqui mais um pouquinho. Assim. E a gente coloca também um pouquinho aqui na pontinha. Então, a gente vai colocando e vai apertando pra ficar bem fofinha a nossa coruja. Aqui a gente coloca bem lá no fundo. Acho que agora deu. Aí a gente ajeita aqui. Vamos fazer mais uns pontinhos e quando chegar nos dois últimos pontos, a gente vê se precisa de mais enchimento. Então, aqui a gente só tem que cuidar para não tecer com o enchimento, para não ficar com o enchimento para fora do ponto, tá? Então, ó, o primeiro da frente e o primeiro de trás. Um ponto baixo. O próximo ponto. E aqui. Mais um ponto, a gente vai fazer isso até terminar os pontos dessa carreira. Então, próximo. E sempre pegando as duas alcinhas, tá? De cada ponto, tanto do ponto da frente quanto do ponto de trás, ó. Aqui, ó, ela ficou um pouquinho torta, tá vendo? Mas ela tem espaço para mais um pouco de enchimento. Então, eu vou com uma ajuda de uma agulha, eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento. Aqui, e a gente vai apertar. Você pode usar um palitinho de churrasco, ou uma agulha mais fina, só para preencher bem, aí depois a gente modela. Quando tiver lá dentro, a gente faz, ajeita certinho esse enchimento. Então, aqui, a gente preencheu tudo, ó. Então, agora, a gente termina os pontos aqui dentro.
Então, vamos fazer mais esse pontinho aqui. Mais esse daqui. E vocês vão perceber que vai ficar um último pontinho sozinho. Então, esse é um ponto, só pega ele mesmo. Deixa bem apertadinho aqui, ó. Faz uma correntinha pra gente arrematar. Então, agora eu vou pegar a tesoura pra cortar. E esse espacinho aqui, a gente deixa um pequeno fio só pra gente costurar depois aqui atrás. Ó, então ela ficou assim, uma ponta mais cheia que a outra, mas aí a gente vem aqui e vai ajeitando, tá? Então, ajeita bem esse enchimento pra ele ficar por toda a corujinha. Ele fica bem distribuído. Vai ajeitando assim, deixando aqui a parte de baixo bem redondinha e a parte de cima assim, olha só que bonitinho. Agora, a gente vai fazer as asinhas, então eu vou pegar esse outro rosa aqui, ó. Então, vamos lá fazer as asas. Então, a gente vai começar com o anel mágico, com a cor que você escolheu para fazer as asas da coruja. Aqui a gente vai colocar 6 pontos baixos neste anel. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui a gente puxa bem, coloca um marcador de carreira. E aqui na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Nós vamos terminar a carreira com 12 pontos. Então, aqui a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui a gente tem 12 pontos baixos. Aqui, por aqui a gente vai puxar mais um pouquinho, então vai fechar mais ainda. E a gente vai para a terceira carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer um aumento e um ponto baixo. Então, são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, e no próximo ponto é um ponto sozinho. Um aumento e um ponto. Um aumento e um ponto. Assim a gente vai pela carreira inteira. Nós vamos terminar essa carreira com 18 pontos. Então, aqui um aumento e aqui um ponto. Um aumento e um ponto. Pronto, nós terminamos a terceira carreira. Agora, nós vamos fazer a última carreira da asa, que é um aumento e 2 pontos baixos. 1 e 2. Então, um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, um ponto no próximo ponto e mais um ponto no próximo ponto. São 2 pontos juntos e 2 pontos separados. Assim, a gente vai até o final da carreira e a gente vai terminar essa carreira com 24 pontos. Então, um aumento e 1 e 2 pontos. Um aumento e 1 e 2 pontos. Um aumento e 1 e 2 pontos. Aí, para finalizar, a gente vai colocar aqui no próximo ponto um ponto baixíssimo para arrematar. Nesse caso aqui, a gente vai precisar de um pouco de fio a mais, porque a gente tem que costurar essa peça aqui. A gente vai dobrar, vai fechar aqui e depois vai colocar ela aqui na corujinha. Então, a gente precisa de mais ou menos de 20 a 30 centímetros de fio. Vou cortar aqui.
Então, agora, a gente vai fazer a segunda asinha e eu volto pra gente costurar essa peça aqui. Então, agora, a gente vai fazer a costura aqui pra deixar ali no meio. Então, esse fiozinho aqui a gente deixa aqui dentro. Nessa peça, a gente não tem enchimento, então, vai ser só a pecinha dobrada ao meio. A gente vem aqui, ó, a gente fez um ponto baixíssimo no último ponto, então, a gente pega a segunda alcinha do ponto da frente e a primeira alcinha do ponto de trás. Nós não vamos pegar as duas alcinhas, tá? Então, a gente vai fazer uma costura, passando. Aqui são as duas alcinhas, então, a gente pega a alcinha de trás e daqui do ponto de trás a gente pega só a primeira alcinha. Então, a gente vai fazendo isso até o final. Aqui. Assim. Deixa bem justinho, mas não repuxa, porque senão ele vai ficar torcido, tá? Então, aqui a gente faz assim. Aqui mais um. Aqui. Aqui. E o último, a gente faz assim. Pega primeiro o primeiro ponto e depois o segundo. A gente faz um nozinho. E termina. Aqui a gente passa por dentro. E agora, a gente vai colocar na nossa corujinha. Então, aqui, pra gente acertar bem, essas asinhas, a gente vai colocar assim. O ideal é a gente colocar alguns alfinetes, então, eu vou lá pegar o alfinete pra gente marcar aqui, pra ficar igualzinha, pra ela ficar na mesma altura, tá? Então, agora, pra ela ficar da mesma altura e do mesmo jeitinho dos dois lados, a gente vai colocar assim, ajustar e prender com o alfinete. Porque aí ela não vai ter perigo de soltar enquanto a gente costura. Vamos colocar uns 3 alfinetes aqui. E agora eu vou colocar a mesma coisa aqui do outro lado. Assim. Ajusta aqui. E agora a gente vai fazer a costura dela por completo, tá? Então, a gente começa por esse daqui. Ele tá aqui na pontinha, então, a gente vai pegar sempre uma alcinha daqui, da base. Vai passar por aqui. E vai pegar uma alcinha ou duas aqui, ó. Aqui, a gente pega mais uma alcinha aqui da base. E mais duas alcinhas da asa. Mais uma alcinha da base, e assim a gente vai costurando até o final. Duas aqui. Ela vai ficando assim. Então, a gente vai encontrando a melhor alcinha para colocar aqui na base, para ela ficar do jeitinho que a gente demarcou, para não ficar torta, tá? Então, a gente deixa ela sempre bem retinha. Aqui. Agora ela já tá bem firme, então a gente já pode tirar os alfinetes, porque ela não vai mais sair do lugar. Se precisar, depois a gente ajusta a segunda asinha
com os alfinetes de novo. Então, aqui, ó, essa parte da costura a gente faz bem certinho, com bastante cuidado, porque ela é uma parte bem importante, e refazer essa parte não é muito legal, então é uma parte que exige bastante cuidado. Se precisar, ajusta antes de arrematar o fio. Aqui vai uma alcinha só. Essa parte da costura, ela é bem importante para deixar o seu amigurumi bem finalizado, bem arrematado, que é o que faz a diferença de muitos amigurumis. Quanto mais você costurar, mais você treinar, melhor fica a sua costura, tá? Então, a costura é treino mesmo. É uma parte que exige bastante cuidado. Aqui a gente já tá quase terminando. Aqui. Então, aqui a gente finalizou. Para esconder esse fio, então, eu coloco aqui, ó, no último e trago esse fio lá pra trás. E puxo bem. Então, a gente terminou essa asinha. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar a outra e o fio que terminar aqui, eu vou puxar pra cá também, pro mesmo buraquinho aqui, tá vendo? Porque daí depois a gente faz um nozinho e esconde esse fio aqui no enchimento na parte de trás. Agora, nós vamos fazer os olhinhos da coruja. Nós vamos fazer 2 olhinhos e eu vou trocar o fundo aqui, porque o branco no branco não vai dar para enxergar. Prontinho, agora eu arrumei um fundo azul, vai ficar mais fácil de ver o fio branco. Então, a gente vai fazer 2 peças iguais dos olhos. Então, a gente começa com o anel mágico. A gente faz aqui. E aqui, a gente vai fazer diferente das outras pecinhas. Nós vamos colocar meio pontos altos aqui dentro desse anel mágico. Serão 10 pontos. Então, eu vou fazer aqui com vocês, ó. Laça, puxa uma laçada, aí puxa e tira todos. Tira todas as 3 correntinhas, tá? Vamos fazer de novo. Pega e puxa as 3. Laça. Dentro do anel, você também faz, puxa uma laçada e puxa mais uma laçada para tirar as 3. Então, aqui a gente vai repetir esse processo 10 vezes. Aqui eu fiz 3, vou fazer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, eu vou puxar aqui o fiozinho do anel mágico e aqui nessa primeira correntinha que tem aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou soltar aqui, vou passar aqui por trás e vou pegar essa correntinha aqui e vou puxar aqui pra trás. Fazendo assim, a gente tem um círculo bem redondinho, bem finalizado. E aqui atrás, a gente vai puxar uma correntinha para arrematar. E aí, a gente vai cortar. Vamos deixar um espacinho para costurar, porque a gente vai fazer a costura diretamente no corpinho. Então, a gente vai arrematar aqui. Aí, eu puxo mais um pouquinho aqui, para esse olho fechar bem, tá? Então, agora com as asinhas prontas, a gente vai fazer a costura dos olhinhos. Então, os olhinhos a gente também vai colocar o alfinete, para poder deixar bem centralizado,
Ó, bem bonitinho. Então, primeiro a gente coloca os olhinhos e depois a gente borda a parte de dentro. Vamos colocar assim. Aqui, a gente espeta aqui também. E aqui também. Aqui a gente tem 2 fios. Um que é da parte de dentro do anel mágico. Então, a gente vai fazer o seguinte, para deixar eles bem presos, a gente vai colocar um aqui na ponta e vai sair com ele lá do outro lado. E esse outro aqui, que é o maior que a gente deixou, a gente vai fazer a costura dos olhinhos. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, para mostrar bem direitinho. Então, a gente vai pegar uma alcinha da parte rosa. E a gente vai pegar as 2 alcinhas da parte branca. Passa pra frente e depois passa pra dentro. Vou tirar aqui. Aqui, ó, vai ficar assim. E aí, eu pego novamente uma alcinha lá da parte de trás dos pontos rosa. Eu pego o próximo ponto aqui, passo pela frente e no próximo vou pra trás. Aqui ele já fixou, então dá pra tirar. Aqui eu pego mais uma alcinha no rosa, aqui no branco e volto no próximo. Sempre deixando bem esticadinho, pro fio não descosturar. Aqui eu pego na parte de trás, aqui e aqui. Então, a gente vai fazer a costura em todos os pontos do olho, tá? Então, a gente vai pegar mais uma aqui, acho que só falta um. Então, a gente pega aqui, vai pra frente e vai pra trás. Aqui, a gente já coloca aqui, ó, e passa lá pra trás. A gente não vai passar pro mesmo ponto desse daqui, porque a gente vai fazer uma troca. Eu vou colocar, amarrar um desse daqui do primeiro olho com um fio do segundo olho, tá? Então, a gente vai fazer uma troca. Agora, a gente vai fazer, vai bordar o olhinho, o segundo olho. Então, eu vou passar aqui para vocês verem como que a gente faz. Aqui, eu passo aqui. Então, eu vou fazer um nozinho. O segundo nó. E aí, eu corto as pontinhas. Não precisa deixar muito, porque essa cor, ela não é igual a da corujinha. Então, aqui a gente vem com a própria agulha de bordar e puxa o nó, esconde o nó lá pra dentro. E vai escondendo. A gente vai fazer com a cor rosa também, que é das asinhas, ó. Então, a gente faz um nozinho, faz o outro nozinho, corta. E aí, esconde. Pronto. Então, agora a gente vai bordar o outro olhinho e depois a gente volta aqui. Olha só que bonitinha que ela tá ficando. Agora, a gente pega o fio preto. Eu peguei o fio amigurumi também, é da mesma espessura, tá? Você pode escolher outra cor, mas olha, fica bem bonitinho. Então, aqui a gente vai pegar a parte de trás. Vai vir aqui, ó, mais ou menos aqui nessa pontinha. Vai sair aqui, ó.
Opa. Aqui. Então, a gente vem aqui, dá uma puxadinha assim. Vem aqui, ó, onde a gente quer terminar o olho. E passa aqui pra baixo. Antes de puxar tudo, a gente faz assim. Aí vê se tá ajeitadinho. E entra no mesmo ponto que eu saí aqui, ó. Aí ele vai ficar bem esticadinho. Aqui a gente só tem que cuidar, porque às vezes vem uns fiapinhos do enchimento lá da parte de trás da corujinha. Então, é só tirar. Aqui, a gente vem aqui e já sai no próximo olhinho, tá vendo? Aqui a gente põe aqui do outro lado, ver se tá retinho. E vai passar pra cá. Aí aqui também é a mesma coisa. Antes de terminar de puxar, a gente estica aqui. E aqui eu vou colocar no mesmo ponto que eu saí. E vou vir aqui pra trás, ó. No mesmo pontinho onde eu coloquei o fio, pra gente fazer o nó. E ajeitar bem ela aqui. Então, aqui a gente faz o nozinho. Pra poder esconder o fio. Da mesma forma, a gente vai começar aqui por trás, sempre para esconder o fio, né? Então, a gente começa aqui e vai sair aqui, ó. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Aqui. Aqui no meio dos olhos, aqui, ó. Tá vendo? A gente vai puxar um tamanho assim que a gente acha que vai dar certo. E vai vir aqui, ó. Então, a gente faz um formato de triângulo. Então, a gente vai passando várias vezes, sempre tentando deixar ele alinhado, do ladinho um do outro. Então, tá aqui. E aí, eu pego aqui também. Vai sempre ajeitando com o dedo, não deixando muito frouxo. Acho que vai só mais uma. Aqui. Ó, no próximo a gente já tampa. Então, esse daqui, eu já venho aqui e levo aqui pra trás, ó. Já finalizo no mesmo pontinho lá de trás. Sempre cuidando pra aqui na frente ficar bem certinho. E aqui eu termino com o nozinho. Aqui eu também vou fazer um detalhe com o rosa, que é essa partezinha aqui, ó. Deixa eu ver, o azul ficou mais contrastado, ó. Tá vendo? Esse Vzinho aqui, daí é só um Vzinho. Precisa passar várias vezes, igual a gente fez o narizinho, tá? Também vem na parte de trás. Faz aqui. Aí, você escolhe o lugar. Aqui. É igual o olhinho daí, tá? Ó. E puxa. Pode fazer mais alto, mais baixinho. Sai no mesmo ponto. Escolhe outro. E vem aqui. Ó. Aí, vou fazer mais um aqui embaixo. Deixa eu escolher aqui. Vou sair aqui, ó. E aqui. Prontinho, nossa corujinha está prontinha. Olha que linda que ficou, vocês gostaram? Conta pra mim. Se
se vocês gostaram, se vocês vão fazer várias. E me marca lá se vocês fizerem lá no Instagram. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um ótimo dia para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!